Olá, gente querida! Hoje é quarta-feira, dia 12 de maio, e estamos aqui mais uma vez reunidos para meditarmos a Santa Palavra de Deus. Durante esses dias nós estamos lendo o capítulo 16 do Evangelho de João, especialmente esse trecho sobre o papel do Espírito Santo. Do versículo 5º até o versículo 16, São João trata da obra do Espírito. O texto de hoje é tirado dos versículos 12 a 15, do capítulo 16 de João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade plena. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vo-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, como disse, entre os versículos 5 e 16 do Evangelho de João, capítulo 16 do Evangelho de João, o evangelista nos apresenta de modo tão belo e sintético a obra do Espírito Santo. No texto de hoje, encontramos versículos 12 e 13, aparece esse elemento do Espírito como Espírito da verdade. E os versículos 14 a 16, sobretudo, a temática da vinculação do Espírito com o Filho e, por sua vez, com o Pai. Aqui temos alguns germes de teologia trinitária. Mas qual é o ponto de partida? Jesus diz: Não sois capazes de compreender agora. Tenho muitas coisas a dizer-vos, porém não sois capazes de compreender. É bem verdade que Jesus está falando isso antes da Páscoa, antes da ressurreição. Nós estamos no grande contexto do discurso de despedida de Jesus Cristo, do capítulo 13 ao capítulo 17. Depois da ressurreição do Senhor e do dom do Espírito, essa ignorância da fé será iluminada exatamente pela presença do Espírito. Os discípulos revelam uma ignorância, a falta da inteligência da fé. Mas como aparece neste capítulo 16 a presença do Espírito Santo? Eu diria, em primeiro lugar, o Espírito é aquele que leva os discípulos à maturidade espiritual. Essa ignorância da fé, essa falta de inteligência para compreender as coisas de Deus, no Espírito, os discípulos chegam à maturidade espiritual. 2. O Espírito Santo justifica e glorifica Jesus Cristo, o Filho de Deus. É um modo de dizer que a sua morte não foi um fracasso retumbante como muitos querem. A morte de Jesus na cruz, na verdade, é glorificação.
ele foi elevado para a vitória. Ele é elevado na cruz para a morte, mas ele é elevado na cruz para a glorificação. O Espírito Santo justifica e glorifica nosso Senhor Jesus Cristo. 3. O Espírito Santo é apresentado como Paráclito, isto é, como advogado, como defensor dos discípulos. Ele é o Consolador, ele é o advogado, ele é aquele que nos acompanha, aquele que está junto de nós, nos conforta e nos consola em todas as circunstâncias. 4. No Evangelho de João, de algum modo, por incrível que pareça, o Espírito Santo também aparece como juiz, porque ele é aquele que defende os discípulos de Jesus e o próprio Cristo diante do mundo. O Espírito Santo tem um juízo diante do mundo, que é exatamente a experiência do antirreino, a experiência do fechamento ao projeto amoroso de Deus. Então, de algum modo, de certa forma, o Espírito Santo é juiz e apresenta a sentença de Deus diante do mundo que se fecha na incredulidade ao projeto do Senhor. 4. O Espírito Santo, 5. O Espírito Santo revela a vitória de Cristo sobre o príncipe do mundo. O mundo é governado pelo pai da mentira. O Espírito Santo demonstra definitivamente a vitória de Deus sobre aquele que é o príncipe deste mundo, isto é, o diabo, Satanás. 6. O Espírito é apresentado como santo, isto é, a santidade de Deus é derramada em nossos corações pela presença amorosa do Espírito Santo. De algum modo, o Espírito Santo, como aparece nos versículos 14 a 16 do Evangelho de hoje, apresenta já germes da elaboração trinitária posterior, porque a santidade do Espírito nada mais é do que a fonte de santidade que brota do coração do Pai. O Espírito Santo não é outra coisa senão o Espírito de Jesus Cristo. E finalmente, 7. O Espírito Santo é o Espírito da memória. Ele não traz uma revelação nova, mas ele faz memória e atualiza tudo aquilo que Jesus disse, tudo aquilo que Jesus ensinou. O Espírito Santo atualiza a mensagem do reino no coração da igreja, para que no mundo, imbuídos por esta força do Espírito, sejamos a presença de Cristo. Missionários, missionárias, fermento do Evangelho nas realidades terrenas, pregadores do anúncio querigmático, mas, sobretudo, presença santificadora, presença de testemunho, fermento do Evangelho nas realidades terrenas. Que o Espírito Santo de Deus seja derramado abundantemente sobre todos vocês que nos acompanham aqui no nosso canal. Um grande abraço, fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. E eu os abençoo, em nome do Pai,
e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Um grande abraço a todos.